Fala galera, mais um review aqui no Collection, Cal tá na área. Bom, hoje a gente vai fazer o review desse Funko aqui, que é o Goku Super Saiyajin Yadorat. Bom, vamos começar falando sobre o selo dessa figura, né? Esse Funko ele vem pelo selo da Toy Temple, tá bom? Que é uma, digamos assim, uma loja relativamente nova, não em questão de vender produtos, mas em questão de selos para Funko. Então eles estão trazendo agora alguns selos, inclusive posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eles trouxeram o selo de um Super Saiyajin raro na Funko, raro mesmo, se eu não me engano ou foram 9.000 ou foram 5.000 unidades, eu não estou lembrado agora. Sei que foram pouquíssimas unidades, acabou muito rápido e valorizou muito. Ficou tá em torno agora de 10 mil reais mesmo, e em torno de uns 2 ou 3 mil dólares para poder estar comprando esse Funko. Sim, um Funko. Mas tudo bem, colecionadores à parte, vontades à parte, tem gente que julga ou não julga Funko, mas vamos lá. Sobre esse personagem em si, esse Goku, ele é a versão pós-batalha do Freeza, quando o Goku vai para Yadorat, que é um planeta que ele aprende um novo poder, que é o teletransporte, né? É um poder bem icônico na série. E quando ele retorna de lá, ele tá vindo pra Terra para tentar enfrentar o Freeza, que já tá na Terra e quer destruir o planeta por vingança. E ele chega, e nesse momento ele encontra o Trunks. Então logo quando ele chega, após essa estadia, se eu não me engano ele passa um ano no planeta Yadorat, ele volta com essa roupa, e ficou muito icônica, né? Foi uma roupa que acabou se tornando muito icônica, ele só usa ela uma vez, mas é muito diferente do que ele sempre usa, muito distinto mesmo. São poucas vezes que a gente vê o Goku com essa roupa que tem armadura, né? Essa é a versão, é uma delas, e a outra é a versão da armadura dos Saiyajins, né? Que ele usa na sala do templo, que não tem Funko ainda dele. Seria legal ter. Enfim, e então ele volta para tentar lutar contra o Freeza, e quando ele chega, o Trunks já tá lutando contra o Freeza, na verdade já matou o Freeza até, e já salvou a Terra. Então assim, isso é bem legal, é bem interessante, e a Funko trouxe essa figura desse jeito. Um detalhe é que existe uma figura da Bandai, eu vou colocar aqui do lado, tá? Nesse aqui, que é igualzinha a essa, só que claro, né, é uma figura normal, não é um Funko, e também ficou muito legal. Bom, vamos passar para o unboxing em si. Galera, essa figura em si ela vem tipo uma segunda caixa, tá? Uma caixa protetora de acrílico, tipo um acrílico bem leve, sabe? Bem fino para poder proteger. Então ela já vem com um protetor que eles chamam de protetor de plástico, que alguns Funkos trazem. Isso é muito para quem expõe esses Funkos com a caixa, tá? Eu não exponho com a caixa, eu tiro da caixa, então isso meio que vai de cada um. Vamos mostrar para vocês a caixa, né, a parte da frente. Vocês já viram ainda agora, mas não custa mostrar. O selo. Esse aqui, Funko, ele é Chase, ou seja, uma versão limitada, que você tem que procurar lá na gringa, né, onde você encontra e tal. Não vende tudo que é local. Pode pedir pela internet, mas enfim, não encontra assim tudo que é local. Ela é limitada e ela brilha no escuro. Nesse Funko em si, o cabelo dele brilha no escuro. A sobrancelha, eu não sei bem se o poder na mão dele brilha no escuro. Mas a gente vai estar vendo isso mais pra frente, que eu vou fazer umas tomadas de vídeo com ele, né, supostamente brilhando no escuro. Aqui o recorte lateral da caixa, onde aparece o Goku. A parte de trás que mostra essa wave aqui, que para mim não faz o menor sentido, porque, enfim, isso aqui é muito antes desse momento, tanto que o pessoal do Freeza nem estava mais vivo. Aqui a figura, o render dela completo, né? E a parte de cima. Como dito sempre, essa é uma figura original, tá? Eu não pego Funkos piratas. Se eu pegar alguma vez, eu vou comentar com vocês. Vamos ver aqui como é que vai ser para tirar isso. Vou fazer um unboxing real aqui para vocês na hora. Bom, tirei o blister protetor. Agora vamos para remover o Funko em si. Vocês podem perceber que estava um pouquinho com reflexo mais alto, tá? É por causa daquele acrílico na frente. A minha iluminação, ela acaba refletindo muito nele. Eu já comprei uma nova, tá, galera? Vai estar chegando agora esses dias. Mas, assim, por conta disso, acabou tendo muito mais reflexo no começo, tá? Mas, assim, vai melhorar agora. Bom, não veio com nenhuma base, só para deixar claro. Só o blister mesmo. Às vezes vem com alguma base, né? Galera, cara, eu já vi com alguns problemas aqui, hein? Ih, dona Funko, dona Funko. Ah, dona Funko. Nossa senhora. Nossa. Tá, eu vou lá logo trazer os problemas dele, depois a gente vai pro review em si. Bom, começando que para quem conhece a Funko, sabe como é o padrão de qualidade dela, é um padrão muito ruim, infelizmente.
E eu vou começar mostrando para vocês aqui o que já veio dele ruim. Ó, isso aqui veio manchado, veio sujo. Eu vou tentar passar uma borracha para ver se aquela borracha branca, para ver se tira essa sujeira aqui, tá? Aqui também veio meio sujo, tá? Isso veio do boneco já, tá, galera? Tipo, eu acabei de fazer um box real para vocês. Outros detalhes aqui, eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver bem aqui. Bora ver. Vamos ver se o iPhone vai me ajudar. Bem aqui, essa pintura, ela tá meio desfalcada, tá? Tá um pouco diferente. Não sei se vocês vão conseguir estar vendo. Vou tentar dar um zoom melhor, tá? Bora ver se não vai ficar ruim, vai ficar cagado no... Tá aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver essa diferença de tom. Aqui também, ó. Veio com uma diferença de tom, tá? Aqui também. Isso aqui provavelmente é por quê? Olha aqui. Nossa senhora, caramba. Caraca, que machucado horrível. Mano. Nossa, velho. Tá, vamos lá. Isso deve ser porque essa tinta não é uma tinta geralmente usada. Vou começar falando que quando eu pego nele, eu já sinto uma textura diferente nesse Funko. Não é uma textura mais plastificada, tá? Por exemplo, parecida com isso daqui, ó. Parecida com isso aqui. Não é esse tipo de textura plástica. É uma... Parece que ela tá meio arenosa, sabe? Deixa eu ver se consigo trazer aqui pra vocês. Ó. Não sei se vocês vão conseguir tá vendo. Tá vendo? Isso, perfeito. Agora foi. Valeu, iPhone. Olha aqui. Ela é meio texturizada, parece meio arenosa, tá? Por que que isso tá assim? Porque isso, supostamente... Ó, mais mancha que eu tô vendo, eu não tinha visto. Aqui vocês estão conseguindo ver na íntegra, agora. Traço de cola aqui, ó, escorrendo. Caramba, às vezes é até melhor pegasse um falsificado, né? Um bootleg, alguma coisa assim. Meu Deus, ó, outra sujeira aqui. Mas vocês estão vendo que ela parece meio purpurinada? Não é, tá, galera? Não é purpurinada, não é nada assim. Olha aqui atrás também. Caramba. Mas vocês estão conseguindo ver, né? Um leve brilhozinho assim na tinta. Por que isso acontece? É porque essa tinta aqui, ela é uma tinta que brilha no escuro, tá? Para fazer o cabelo brilhar no escuro, eles fazem isso. Olha a diferença desse tipo de tinta, ó. Esse tipo de tinta aqui, ela é mais acetinada, tá? Olha essa, vai ser mais claro aqui. Olha essa tinta e olha essa tinta. É diferente, tá bom? É isso que dá essa... Então, eu creio que por conta disso, acabou batendo, eles devem ter pintado muito rápido, colocado na caixa, acabou batendo e descascando, tá? Ou não secou direito e descascou. Isso é muito ruim, cara, muito ruim, porque, poxa, é um Funko muito bonito, é um Funko de um momento muito legal, muito bonito, bem bacana mesmo. E tá, deixa eu só finalizar isso. Então, provavelmente por esse motivo que acabou soltando essa tinta. Ela é uma tinta bem sensível, bem complicada de se trabalhar. Eu não trabalho com tinta, mas eu tenho uma noção sobre isso, então assim, provavelmente foi isso que aconteceu e por isso, olha aqui outra mancha de cola, por isso que ficou desse jeito. Ela é uma tinta meio ruim de se trabalhar, principalmente para poder fazer pintura por cima, pra... Enfim, isso é meio complicado, é bem chato, cara. Trabalhar com essas tinturas que brilham no escuro não é muito legal. Isso me deixou meio chateado. Mas tá bom, tudo bem, vamos pro pop em si. Galera, o pop, ele tá muito bonito. Olha esse Funko. Sério. Olha esse Funko. Vocês conseguem perceber como ele capturou muito bem esse momento do Goku, tá? Que ele volta de adorar, ele tá com poder aqui na mão. Olha esse poder, tá muito legal. Eu confesso pra vocês que esse poder, pra quem não lembra, ele faz só no dedo, tá? Ele só foca a energia no dedo assim e defende a espada do Trunks. Quando o Trunks vai dar uma espadada nele, logo que ele chega, o Goku defende fazendo literalmente com o dedo assim, para segurar o poder e energiza esse dedo dele. Só que eu creio que se fosse fazer um dedinho, olha o tamanho, né? Ia ficar um pouco difícil de fazer um dedinho energizado. Então, digamos assim, por escolha artística, né? Eu já devo ter colocado a imagem da figura do Goku na Bandai, vocês vão ver que ela está com o dedo levantado. Então, por escolha artística, eu acho que para representar esse momento, eles colocaram a mão toda energizada. Mas não é só um dedinho. Mas se vocês forem ver aqui, ó, acho que vai dar para ver bem aqui. Pronto, aqui vai dar para ver melhor. Ele tá só com o dedinho levantado, tá vendo? Que é supostamente para demonstrar que ele só energizou o dedinho. Enfim, né, foi escolha artística, colocar a energia toda para poder aparecer melhor, porque realmente se for só no dedinho, não ia aparecer ainda mais, ficar muito perto do rosto, ia ficar escondido, né? E eu acho que eles queriam colocar isso aqui como brilha no escuro, mas vou confessar para vocês que eu já imagino que não é. Por quê? Porque quando é uma tinta que brilha no escuro pela Funko, eles fazem esse translúcido meio gelatinoso. Ele fica com uma aparência, um aspecto tipo de gelatina, tá? Meio fosca, não fica muito legal. Eu não gosto, pelo menos.
Então, provavelmente não é esse caso. Isso aqui não deve brilhar no escuro, deve ser só o cabelo e a sobrancelha. E eu tô falando mais isso por causa da textura, tá? Porque o olho, por exemplo, não tem essa textura arenosa que eu tô falando pra vocês. Bom, continuando, essa questão, a roupa tá muito bem feita, não apresenta tantos erros assim, quanto parece. Ela tá bem feita, tá bem pintada. Confesso que eles podiam ter um pouquinho mais de esmero, assim como eles tiveram no Saiyajin 4, que eu fiquei impressionado. Mas, não sei, parece que... não sei se vocês lembram no Saiyajin 4, eu falei muito sobre a questão de diferença de textura, que no Baby Vegeta também eu falei, questão de armadura e tudo mais, que não parece uma tinta, parece uma armadura, tem relevo. Olha só o que eu falo pra vocês vão ficar atentos nisso a partir de agora. Essa armadura aqui do ombro, ela não é uma textura, é uma pintura. Ó, isso aqui é uma pintura, tá? Essa parte aqui amarela, ela é só pintada. E azul também é só pintado, não tem uma texturização, não tem um relevo, tá? Ou seja, assim, na verdade, confesso que tem um micro relevo, mas nem parece uma armadura, cara. Você vendo pela pintura, parece uma armadura. Mas você olhando de perto, você tocando, você não percebe que é uma armadura. Parece que eles só pintaram por cima. Não teve uma diferença, assim vocês vão ver um pouco melhor. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho o foco aqui. Melhorei um pouquinho a iluminação aqui, galera, bora ver se vocês vão perceber. Não parece que tem uma textura, não parece textura de armadura, não parece que é uma ombreira, tá? Só parece que foi pintado. O peito também, muito pequeno, há uma leve texturização aqui, mas muito pequena, para poder diferenciar essa parte dessa aqui, minúscula. O cinto tem, bem de leve, mas tem, ó. Mas maior do que essa aqui, ó. Se eu virar assim, parece que é uma armadura? Não parece, né? Parece que tá pintado só. Que é o que aconteceu, basicamente. Tem uma leve diferenciação aqui de escala, né, de profundidade, mas é micro, muito pequena. Aqui também, isso aqui foi com Deus, né? Essa parte aqui, mas tudo bem. Aqui eu não posso falar muito porque tá basicamente debaixo da cabeça, não vai dar para reparar. Aqui no pescoço foi bem bacana, foi bem feito, tá ok, não ficou muito grosseiro, né? Ficou do tamanho perfeito. Senão, se fosse maior, poderia ficar parecendo que ele tá com uma gola rolê, né? Não, assim, como eles não têm muito pescoço, os Funkos, ia ficar estranho. Apesar de ser uma gola alta, né, no anime, no mangá, mas ficou bom, acho que ficou bom, acho que eles conseguiram passar bem. Você tem que lembrar, a gente sempre tem que lembrar que a escala do Funko é menor, né? Uma escala diferente de um boneco normal. Então, por essa escala diferente, acaba ficando... Algumas coisas têm que ser ajustadas para o tamanho do pop, né? Para a escala dele, senão vai ficar muito estranho. Eu entendo essa questão do ombro, mas eu acho que ela podia ter sido um pouco mais bem feita, ter mais profundidade. Tanto que, ó, aqui ficou, dá para perceber que a gola tá legal. Quando você olha pro pop, você vê que é aquela gola, não parece uma coisa estranha. Então, assim, não tem por que não ter feito isso, né? Eu acho que ele podia ter dado um pouquinho mais de sombreado aqui para essa roupa branca dele. Parece realmente a roupa branca do momento lá, mas, sei lá, podia ser melhor, tá? A calça tá padrão. Inclusive, uma coisa engraçada, tá? Vocês podem perceber que não é aquele laranja do Goku, que é a calça do Goku original. Isso, galera, acontece também no anime, no mangá e nos jogos. No mangá é meio difícil, que não dá pra ver a cor. Mas no anime, ele não vem com a calça laranja dele, tá? Essa calça não é a laranja dele, é uma calça realmente um pouco mais pro vermelho, pro tom vermelho, como tá aqui nesse pop. Ela é um pouco mais avermelhada mesmo, que é a roupa que ele vem. A bota, foi um erro lá, né? Erro de continuação do próprio anime, porque como é que os Yadorai iam ter essa bota igualzinha do Goku? Mas assim, a calça não é a mesma que ele usa sempre, tá? É uma calça mais vermelha, mais tonalizada. E tá correta. Aqui a cor tá correta, tá bem certinha. Aqui a pintura da roupa em si, da calça. Eu gostei desse cuidado que eles tiveram com a questão da coloração correta, tá? Mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais de cuidado nesses pequenos detalhes. Até porque não tem tanto detalhe. Não é um pop tão detalhado, então não tinha por que não ter cuidado no que já vem, digamos assim, bem feito, sabe? É só ter um pouquinho mais de esmero. E até porque é um pop meio que especial, como eu disse pra vocês. Ele não é um pop tão fácil de achar, sabe? É um pop que, enfim, você tem... É o padrão chase deles, que a Funko... Quem conhece Funko vai entender. É um pop que tem menos unidades, você tem que procurar um pouco, não é tão fácil de você encontrar, tem loja que não tem loja que não vende. Por exemplo, só a Toy Temple que vai ter esse Funko aqui. Você pode comprar ou de revendedores dele, ou diretamente no site, ou então numa loja física deles, que eu não sei se tem, tá? É na gringa, eu não conheço. E fora isso você não consegue comprar. Claro, fora eBay, essas coisas terceirizadas, né? Que pode ser alguém que compre e coloque para revender. Aí eles não têm controle, mas assim, meio que oficialmente você não vai encontrar isso numa Amazon, você não pode encontrar isso numa Best Buy, você não pode encontrar isso numa...
sei lá, em alguma outra loja que revenda Funko Pop lá na gringa, numa Target, vocês não podem encontrar isso em outras, vocês conseguiram entender, né? Então, assim, seria legal ter tido um pouco mais de cuidado por ser uma versão meio que especial, tá? Eu acho que seria mais bacana. Mas, assim, em suma, a roupa não ficou ruim, ficou legal, ficou bem bacana. Quando você olha bem, parece um pop imponente, né? Ele não parece um pop simples. Ó, é um pop bem imponente. Fica legal na prateleira, olha aqui. Caramba, nossa, ficou bem bonito, hein? Colocando ele assim, ele fica em pé. Agora vamos ver se ele tem um equilíbrio, né? Vou ser sério que eu acho que ele não tem equilíbrio. Ó, não tem. Definitivamente é um pop, ele não vem com base, tá? Mas tem aqui os pezinhos mostrando que ele é original, da Funko, tudo certinho. Ele não vem com nenhuma base, galera. E eu confesso pra vocês que eu vou ter que colocar uma base nele, porque realmente não dá pra esse rapaz ficar sem base, que ele vai acabar caindo ou entortando com o passar do tempo. Ó, só isso aqui de eu mexer ele, ó. Ó, ele já tem levemente esse embalo, o que é complicado, né? Acaba complicando pra gente deixar exposto sem algum suporte, alguma coisa desse tipo. Bom, problemas à parte desse pop, ele é um pop muito bonito, ele vai ficar bem imponente na prateleira de vocês. Eu acho que ele... Eu não digo que é um must-have, mas ele é um pop que tá muito bonito. Um detalhe importante, o cabelo dele tá diferente dos cabelos padrões que vem do Goku, tá? Eu tenho vários Gokus de Funko Pop e esse cabelo tá bem diferente, tá com uma padronização diferente. Não é somente essa cor, esse glow, né? Esse brilhar no escuro dele por essa tinta que tá diferente. Ele realmente tá diferente no molde. O molde dele é diferente e ficou bem legal, ficou bem bonito. Ficou capturando bem esse momento que o Goku volta, o semblante dele, o olhar, isso tá muito legal, tá bem bacana. Como eu disse, tá bem imponente, vai ficar diferente, vai ficar bonito na coleção de vocês, na prateleira. Porém, esses pontos que eu trouxe negativos dão uma complicada, sabe? Dão real uma complicada. Principalmente se a gente for colocar no aspecto que ele é um pop, como eu disse, meio difícil de se achar, tá? Então, assim, definitivamente é um pop que tá muito bonito. Ele tá capturando bem o momento. Cara, ficou realmente muito bonito. Eu só acho que precisava de um pouquinho mais de carinho da Funko nesse pop aqui, que é um pop bem legal. E vai ficar muito bonito na coleção. Bom, notas pra esse pop. Galera, eu não tenho como dar... Cara... Assim, por ser a minha versão veio com problema, eu vou dar 9,5, tá? Mas definitivamente ele é um pop que seria um 10. Motivos, ele captura bem o momento, ele conseguiu adaptar legal, você consegue perceber o que tá acontecendo nesse momento agora, sabe? Quem viu a cena, olha e fala assim, cara, definitivamente era assim que o Goku tava. Só que em formato de Funko Pop, né? É um Funko que vale a pena pegar, tá um pouco difícil, então, enfim, não sei se todo mundo vai conseguir, não acho que é um must-have na coleção, mas eu acho que se você tiver como, é interessante pegar. Esse aqui... pra quem gosta do Goku, quem é colecionador de Goku, quem é fã de Goku, acho bacana ter ele. Ele tá muito bonito, tá muito bacana. E é isso, galera. Por essa questão do cabelo, eu vou acabar dando 9,5 pra ele, tá? Não tenho como dar um 10 por conta disso. Mas se não fosse a minha versão que viesse assim, com esses problemas, eu daria um 10. Tendo dito isso, vamos pra parte de a gente fazer umas imagenzinhas dele brilhando no escuro. Vamos ver se eu consigo fazer aqui pra vocês. Galera, bom, eu dei uma iluminada aqui com ele com um bastão de LED. Bora ver como é que é, se ele realmente pegou essa luz, né, se foi absorvida ou não. Eu vou estar desligando aqui todas as minhas luzes e a gente vai ver real, oficial, se rolou ou não ele absorver essa energia, né, se ele vai ficar brilhando no escuro. Olha, confesso pra vocês que na câmera ele parece estar muito mais brilhando no escuro do que na verdade, na minha frente, tá? Na câmera, não tem nenhuma energia ligada aqui ao redor, não tem nada ligado, nada, mas na câmera ele parece ter absorvido muito mais essa iluminação para brilhar no escuro do que na vida real, sabe? Pode ser que precisasse de mais tempo, não ficou ruim, ó, vocês podem ver que atrás ele quase não absorveu nada de luz, só na frente, né? Aqui, visivelmente na minha visão aqui, sem câmera, sem nada, não é como vocês vão ver pelo YouTube, literalmente só tá brilhando na frente. E olha lá, atrás ele não pegou nada. E eu tentei fazer absorver do máximo de lados possível, sabe? Então é isso, pessoal. Como vocês viram aqui no vídeo, em tempo real, ele não ficou tão brilhante assim, né? E eu acho que não vale a pena você pegar ele por causa disso. Ah, um detalhe. Não existe versão dele
sem ser com brilho no escuro, tá? Sem ser a versão que eles chamam de Glow, a Funko chama a versão Glow. Não existe ele normal, regular. Só tem ele, quando ele tá nessa forma Super Saiyajin, na versão Glow. Tem a outra versão, que é a que ele tá forma base, né? O Goku não tá transformado, que ela não brilha no escuro nem nada assim, ela é simples e você encontra em qualquer local. Essa versão especial com o selo da Toy Temple, você só encontra ele desse jeito, Super Saiyajin com cabelo brilhante, tá bom? Só para deixar isso bem claro pra galera. Um detalhe importante, não achei que vale tanto a pena esse Glow, não tem outra opção, então tem que ser esse mesmo, né? Enfim, o que é o problema é que acaba dando problema na tinta do cabelo. Mas tudo bem, vamos ter que relevar, não tem outro jeito. E outro detalhe, por que eu comprei isso? Por que, Cal, tu pegou esse se tu não gosta, tu já falou que não gosta de Glow? Não tinha outro, tá? Ficou simples e claro, não existia outro tipo sem ser o Glow. E como eu mostrei pra vocês, nem faz tanta diferença, não dá pra ver. Eu acho que Glow é uma coisa que se você não tiver um armário, algum local que você deixa exposto, que ele fica toda hora com incisão de luz, não faz sentido. Não tem porquê, não tem pra quê, não vai adiantar que você não vai ficar vendo isso toda hora, tá? Ah, mas eu deixo perto da janela, não recomendo, fique claro, não recomendo por causa do calor ou por causa do vento. E mesmo com a iluminação solar, não acho que ia pegar tanto assim não, galera, sendo muito sincero mesmo. Bom, para finalizar então é isso. Deixem aquele like, tá? Se inscrevam, por favor, comentem aí por baixo. E é isso, galera. Fiquem de olho que eu vou estar sempre postando coisa pra gente continuar falando e conversando sobre Funko. Valeu, falou e até mais. Se inscreve aí, por favor.